conhecem a minha lei, eles conhecem, eles sabem o que eu quero deles, mas eles decidiram não fazer. Decidiram. E aí o Senhor castiga. E até esse castigo de Deus é um ato de amor, né? O pai que não se importa com o filho não castiga, larga. O pai que se importa em castigar ainda tem a esperança de trazer de volta. Por isso que castiga. Esse é o nosso Deus. Mas muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus e decide não mudar de comportamento, decide não mudar de atitude. Ah, isso não é pra mim. Não, isso é difícil demais. Não, 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 não. Pra mim não é. E depois as coisas não são abençoadas, a nossa vida não é abençoada e a gente acha que não é culpa de Deus. Não, é castigo mesmo. É disciplina, é repreensão, é correção, é pra gente parar. Opa, não é por aí. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. O que é que Deus diz? O que é que Ele espera de mim? O que é que Ele quer que eu faça? Então, finalizando, ouça a palavra de Deus com atenção. Confira tudo na sua Bíblia. Veja se é assim mesmo. Aprenda. Seja prudente e obedeça. Então esse é o nosso checklist para a gente começar essa caminhada falando de identidade feminina, tá bom? Márcia e companhia, né? Uma honra servir ao Senhor. Muito bom ver todas as mulheres aqui, muito bom, né? Muito bom servir a Deus, muito bom ouvir a palavra de Deus. É a melhor parte, né? E as meninas, a Márcia, lindas, tem futuro, viu? Tem futuro. Obrigada. Obrigada, Valtier. Você está dispensado. Você está dispensado agora. Irmãs, estamos à procura de uma tocadora de violão. Ah, é verdade. Estamos à procura de uma tocadora de violão, quem, né, deve se candidatar. Obrigada, Valtier, que nos ajudou. Bom, irmãs, como a Lu falou, né, nesse ano o que Deus colocou no nosso coração é falar sobre a mulher, sobre o papel da mulher, que foi algo forte, né, que Deus falou no nosso coração, que realmente é algo que tem sido deturpado dentro da igreja. Não era para ser, mas acho que falta um pouco de ensino nessa área, específico para nós, né? Para aquela, em conversa com o pastor essa semana, né? Falta um pouco para as novas que estão aprendendo, porque infelizmente a cultura hoje, né, tem roubado a nossa essência feminina, ensinado tantas coisas erradas, né? E aí essa luta de que a mulher tem que ser como o homem, não, a mulher nunca tem que ser como o homem, porque ela nunca vai ser, né? A nossa estrutura física é diferente, a nossa estrutura emocional é diferente, tudo é diferente porque Deus, na verdade, não faz diferença de valor, claro que não, entre homem e mulher, né? Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então não há diferença de valor, mas de função sim, de papéis sim. Então, depois a gente arruma. Então, a proposta de estudo que eu trouxe hoje para nós é o resumo desse livro, As Filhas de Sara. Alguém já teve a oportunidade de ler esse livro? Sei que você leu. Mas, então, assim, é um livro muito bom. Foi indicação da Cristina na época pra gente, né? E, na verdade, o que eu vou trazer aqui é um resumo do resumo, porque não tem como resumir 96 páginas em alguns minutos, né? Então, um resumo do resumo. E, nesse livro, a Judith Kemp, ela mostra a vida de Sara, né? E como esposa de Abraão. Porque o que a Bíblia diz para nós sobre toda a vida de Sara, lá em Gênesis 12, quando começa, finalzinho do verso 11, começa a falar sobre Sara, mostra Sarai, né? Antes Sarai, como esposa de Abraão. E depois Sara e Abraão. Então, só que esse livro, por mais que fale de Sara esposa e Sara mãe, antes de Sara ser esposa e ser mãe, ela era mulher e filha de Deus. Então, a essência de Sara se aplica a todas. As mulheres casadas, mães, solteiras, viúvas, filhas, todas. Então, e importante também dizer que nós, antes de casar, todas nós estávamos debaixo da autoridade dos nossos pais, né? Então, aquelas que casaram, passaram para a autoridade do marido. E aquelas que não se casaram, estão já adultas,
à autoridade de Deus sempre, né? A submissão a Deus é a premissa, né? A gente precisa se submeter a Deus, entender o propósito da submissão, o que a Bíblia diz sobre a submissão, para que a gente possa se submeter aos pais e ao marido de forma bíblica. Então esse livro ele mostra um pouquinho sobre isso, é muito bom, porque ele é bíblico em primeiro lugar, né? Eu tenho resistido um pouco à leitura de livros, mas ele é bíblico, ele é prático, cheio de exemplos, e ele é doce, porque não é uma coisa impossível. Mostra a vida de Sara, que é exemplo para nós. Então, ele utiliza Gênesis de 12 a 23, que é toda a vida de Sara, e também 1 Pedro 3, de 1 a 6, e o verso 9 também, que a autora vai falar, e ela faz um paralelo entre a vida de Sara e a mulher de hoje. Então, vamos começar o nosso estudo abrindo em 1 Pedro 3, de 1 a 6, e depois o verso 9 também. Abriram? 1 Pedro 3, 1 a 6, diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Aí pula lá para o 9, porque esses do meio é para os homens, então a gente não vai ler. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamadas, a fim de receberdes bênção por herança. Então, todo mundo, né, conhece a vida de Sara, ela era a esposa de Abraão, a mãe de Isaac, e a história dela está lá em Gênesis, finalzinho do 11 até o 23, fala sobre toda a vida de Sara. Então, o livro propõe que as filhas de Sara são aquelas que, então ele dá 12 capítulos dizendo que as filhas de Sara são as que têm essas características. Primeiro, as filhas de Sara são as que seguem a liderança do marido. A base é essa que nós lemos agora, 1 Pedro 3, 1, primeira parte. Então, lá em Gênesis 12, 1 a 3, nós vemos que, nós não vamos ler agora, porque não vamos ter tempo, mas vocês podem anotar para ler depois, por favor. Deus deu uma ordem a Abraão, né? Deus falou para ele, saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. A ordem inclui uma promessa, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O próximo versículo 4 diz que Abraão partiu e Sara foi com ele. Ele levou a sua esposa. Então, a Bíblia não mostra qual foi a reação de Sara, né? O que ela falou, o que ela pensou. A Bíblia não fornece, mas diz que Sara foi. Ela se submeteu ao chamado de Deus e ao seu marido. O que nós faríamos? Imagina o marido chegar e falar, nós vamos agora para uma terra que Deus vai mostrar e não sei de nada, não tem informações. Bom, eu sei o que eu faria. 1 milhão de perguntas, com certeza. Por que eu tenho que ir? Por quanto tempo? O que eu tenho que levar? Mas foi Deus mesmo que falou com você? Ah, tá. Por que Deus não falou comigo? Então, essas perguntas, que na minha cabeça com certeza viriam, talvez vieram na cabeça de Sara, não sei. O que a Bíblia não fornece, a gente não tem que ficar especulando. Mas com certeza não foi fácil, né? Porque foi algo desafiador. Foi algo desafiador. Por quê? Você está no seu conforto da sua casa, com a sua família, levando a sua vida na sua zona de conforto. E daqui a pouco, vamos, para onde? Não sei. Então, é complicado porque a Bíblia diz que ela foi. E aí a gente fica, mas Sara foi? O que ela pensou? Não sei o que ela pensou.
Mas ela foi porque ela confiou em Deus. E isso é o que importa para nós. Ela confiou em Deus e ela entendia que Deus falava com o seu marido e que era uma ordem de Deus. Por isso ela submeteu. Porque ela sabia quem era Deus. Então, a sujeição da mulher ao marido não é uma sugestão, é uma ordem. E Deus faz isso para nos proteger. A gente vai ver mais para frente. A autora define submissão, achei muito interessante essa definição dela. Ela define submissão como render uma obediência inteligente e humilde a alguém que tenha sido investido de poder por Deus. Então, é uma obediência inteligente e humilde. É inteligente, não é, eu vou me submeter porque Deus manda e fica com aquela tromba. Isso não é submissão. Guardar amargura no coração, isso é rebeldia, não é submissão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A motivação do porquê a gente está submetendo, a gente entende o que é a submissão? Isso é muito sério. Então, uma mulher submissa, ela entende que ela precisa apoiar o seu marido, ela entende que ela é ajudadora e ela também precisa priorizar as necessidades do marido. Isso não é fácil, irmãs. A gente que é casada sabe. E aí, lá em Efésios 5, 22 a 24, também fala a mesma coisa. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ao seu marido, não é a qualquer homem, é ao seu marido. Irmãs, Deus deu a responsabilidade pros maridos de liderar. Ele é sacerdote espiritual do lar e ele vai responder por aquilo, pelo investimento que ele fez ou deixou de fazer na nossa vida, na vida dos filhos, no lar, as nossas necessidades emocionais. Ele é responsável por isso diante de Deus. Ele é responsável pelas nossas necessidades físicas. Ele é responsável pela nossa alegria, se a gente tem alegria ou não. Isso é muito sério. E pela família e pela educação e disciplina dos filhos. Deus vai cobrar tudo isso do homem. Estava falando com o pastor na reunião, ainda bem que eu não nasci homem. Gente, isso é muito sério. Então, às vezes, né, tem mulheres que querem fazer o papel do homem. A gente não dá conta nem de fazer o nosso papel. Agora, o papel do homem é muito sério. E eles vão prestar contas. Então, se o marido não age dessa maneira, não se preocupe. Ore por ele, para que Deus tenha misericórdia. Porque realmente o papel do homem é um papel desafiador. E se eles entendessem isso, eles temeriam mais a Deus, não temeriam? Eles agiriam mais como Cristo, né? Que mesmo sendo Deus, veio e serviu. Teve o papel de servo. Então isso para os maridos não é fácil, e não são todos os homens que sabem disso, né? Por isso que a gente precisa ajudar. Não falando, né? Seu papel é esse, não é assim. Porque mulher não prega para marido, nós vamos chegar lá. Vou atropelar as coisas. Então, agora, a gente sabe também que, infelizmente, muitos maridos, eles abusam dessa autoridade de Deus, né? Oprimem as suas famílias, oprimem as suas esposas, e eles lideram pelo medo, né? Pela intimidação, com ameaça, e confundem a autoridade dada por Deus com autoritarismo. A gente sabe que isso existe. E esse não é um modelo bíblico. E o marido que faz isso, ele está fora da palavra de Deus. Mas nós sabemos também que tem outro tipo de marido que não assume liderança do lar. Sabe aquela frase que por trás de todo homem banana tem uma mulher abacaxi? É mais ou menos isso. Porque se o marido não age, o que a mulher quer fazer? Isso que eu faço, você não sabe fazer nada, né? E vai lá e age, e toma a iniciativa, e lidera a casa. Gente, isso não é bíblico. Não é esse o modelo da palavra de Deus para nós. Eu sei que tem maridos que são muito omissos. E tem mulheres que são controladoras, e aí vem o problema. Aí a mulher quer assumir o papel do homem, ela quer liderar a casa, aí depois ela reclama que o homem não sabe liderar, aí ela fica totalmente desgastada emocionalmente, fisicamente, depressiva. Por quê? Porque esse não é o papel que Deus deu para ela. Ela não tem que fazer isso. Aí você pode falar, é fácil para você falar porque você não conhece meu marido. Não é fácil, mas a Bíblia diz que tem que ser assim. Ensine o seu marido. Você não vai ensinar o seu marido tomando atitude por ele. Deixa ele decidir. Uma vez tinha uma pessoa lá que falou, mas se eu não pagar a conta, ele não paga, ele não faz nada, eu tenho que fazer tudo. Eu falei, deixa apagar a luz, deixa cortar a luz, deixa ele chegar em casa, tropeçar, cair, ele vai pagar a conta. Você não pode tomar a atitude, porque o homem, ele se acomoda. Se a mulher faz tudo, para que ele vai querer fazer? Se ele já tem uma índole
de querer, de não ser líder, que tem alguns que têm que aprender a liderança. Tem homens que são líderes natos, né? Mas tem homens que têm que aprender. Então, mulheres casadas e as que vão casar, ajudem os seus maridos. E não sejam esposas controladoras, porque isso não é bíblico. Isso vai desgastar o casamento, vai desgastar a sua saúde e não vai resolver. E aí você está fora da palavra de Deus, que não foi isso que Deus pediu para nós. Um detalhe importante é que Deus, ele fala para a esposa ser submissa ao marido, independente dele ser crente ou não. Então, não tem condição. Se submeta ao seu marido, como ao Senhor, né? Esse como ao Senhor se o marido te fala para fazer algo que é pecado, então você vai dizer não, com sabedoria, em amor, mas não vai fazer. Essa é a única exceção. Capítulo 2. As filhas de Sara creem que é possível ganhar, entre aspas, o marido para Cristo, né? Aqui é importante dizer que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, condena o casamento em julgo desigual. A Bíblia não aprova, em hipótese alguma, sem exceção. Ela não aprova. Julgo desigual é pecado. E aqui o que a autora está querendo dizer e também não há promessa. Se eu caso, por exemplo, no meu caso eu não casei em julgo desigual porque eu não era convertida. Mas aí tem promessa para o marido? Não. A Bíblia não diz que vai salvar o meu marido. Por quê? Porque a Bíblia diz que, crendo no Senhor Jesus, serão salvos tu e a tua casa. Aquele que crê vai ser salvo. Não existe promessa para a salvação de marido. De ninguém, aliás. Deus salva quem Ele quer. Mas como a gente não sabe, e a gente não pode fazer juízo de valor, de que, aquele eu acho que é escolhido, aquele não, a gente não pode fazer isso, então a gente prega a palavra com a nossa vida e crê que se for a vontade de Deus, Ele vai fazer. Amém? A parte final lá de 1 Pedro 3:1 que nós lemos, diz que se o marido não obedece à palavra, seja ganho sem palavra pelo procedimento da sua esposa. Então, nosso testemunho de vida é a chave, né? E quando o marido não é crente, observa cada detalhe. Cada detalhe eles estão de olho. Então, assim, se existe lá um escândalo no meio evangélico, lá de uma igreja lá, sei lá de onde, do outro lado do Brasil. Não é a sua igreja? É assim, o tempo todo. Então a gente precisa ter sabedoria para lidar, para não cair em provocação. Fez isso? Nossa, que feio, mas vai responder diante de Deus pelas suas atitudes, né? E desconversa, porque a gente sabe que existe uma luta espiritual, então não entra nessa. E outro fato importante é que quando uma esposa é convertida e o marido não, normalmente não, algumas vezes, elas deixam de priorizar os afazeres do lar, abandonando emocionalmente seus maridos. Sabe aquela coisa lá do primeiro amor, que você se converte, daí você quer morar na igreja, mais ou menos isso? Tem que tomar cuidado, irmãs. Porque é muito bom participar da obra de Deus, servir a Deus, é maravilhoso ouvir a palavra, mas precisa ter equilíbrio e sabedoria, porque o marido não entende como você. Quando os dois são da mesma fé, glória a Deus, mas quando não, precisa ter sabedoria. Então, muitas, elas acabam mergulhando nas atividades da igreja, e esse ativismo faz com que elas deixem os maridos de lado. E existe uma disputa, o homem tem ciúmes de Deus, Então, aí o que pode acontecer, e normalmente acontece, os maridos acabam pegando birra da igreja, birra de Deus, birra da Bíblia, Bíblia dos irmãos, não quer ouvir falar de crente, é assim. Então, por quê? Por causa do mau testemunho da esposa, né? E quando a gente se converte, a gente não sabe disso, então a gente faz um monte de burrada. E depois paga o preço. A autora fala no livro sobre 3 regras da estratégia do plano de Deus para evangelizar o marido descrente. Achei muito interessante. Primeiro é não pregar. Primeira estratégia, não prega. Você não pode pregar para o seu marido. A Bíblia diz que mulher não prega para marido e nem para homem nenhum, tá? Mulher e homem prega para homem e mulher para mulher. E para marido nunca. Então, com a boca fechada. Essa é a nossa maior pregação. Vivendo a palavra de Deus, né? Sendo testemunho. E não é fácil, porque falar é muito mais fácil do que viver, não é verdade? Segundo, seguir a liderança dele e ser sensível às necessidades do marido. Participar das atividades da igreja, às quais o marido der consentimento. Se ele não consentir, não vá. Não vá, porque ele vai pegar birra. Isso é comum. E deixar claro que ele é a sua prioridade. E não é a igreja a sua prioridade, é o seu marido que tem que ser o seu marido. Depois é a igreja. E terceiro, ter uma vida bonita, de forma que seu marido possa ver a diferença que Cristo fez na sua vida, né?
é, mais uma vez, o testemunho com a nossa vida. E um fato muito triste é que tem mulheres que são proibidas de ir à igreja, de levarem seus filhos quando se convertem, né? O marido começa a fazer aquela chantagem, isso é muito triste. Se esse é o seu caso, recorra a Deus, ore a Ele, e Ele vai te guiar, porque Ele é Deus. Ele te chamou, Ele tem um plano e Ele vai direcionar. Não atropele as coisas. Tenha sabedoria. Ore e Deus vai te falar o que fazer. Depois nós vemos o terceiro. As filhas de Sara devem respeitar o marido. Né? 1 Pedro 3,6. Parte A. Diz, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Então, respeitar quer dizer considerar digno, estimar, mostrar atenção especial, inclui valorizar outras opiniões e o direito de ser ouvido. E aqui eu vou querer ler 2 páginas do livro, porque eu não consegui resumir, porque eu achei tão interessante, e aí eu achei melhor ler porque é uma situação prática. Então eu vou ler rapidinho aqui, para que a gente possa compreender esse respeito ao marido. Então, vou ler de novo. Respeitar quer dizer considerar digno, estimar, mostrar atenção especial. Inclui valorizar outras opiniões e o direito de ser ouvido. Para Sara, significava chamar-lhe Senhor. E agora, como é que fica? Se eu fosse casada com um homem como Abraão, não seria tão difícil agir como Sara, pois seu marido foi um homem digno de respeito. Afinal de contas, ele era pai da fé, não era? Foi isso que você pensou? É verdade que Abraão foi um bom marido. Ele amava sua esposa e cuidava das necessidades de seu lar. Era um homem generoso e protegia os seus queridos. Mas não podemos esquecer que ele ainda não era o pai da fé, quando Sara se casou com ele. E mesmo depois de já ter recebido esse título, tinha seus momentos de dúvida e incredulidade. Por exemplo, vejo Abraão como um marido muito passivo. Certa vez, quando Sara precisou muito da sua ajuda e conselho sobre um assunto que a afligia, ele respondeu, está em suas mãos, faça o que achar melhor. Mais do que uma vez, esse marido modelo colocou sua esposa em situações difíceis e até perigosas por causa de sua covardia e egoísmo. Você se lembra da ocasião em que eles viajaram para o Egito procurando alimento? No caminho, Abraão teve uma ideia brilhante, mas precisava da cooperação de Sara para colocá-la em prática. Sabia que seria preciso ser cuidadoso ao abordar o assunto. Era importante que ela entendesse o plano e o ajudasse em seu desempenho. Então, como todo bom marido, começou fazendo elogios. Virou para sua esposa e disse, querida, como você é linda. Você pode imaginar a reação de Sara ao ouvir tais palavras. Como toda mulher, gostou daquela conversa. E ele continuou. Quando os egípcios a virem, dirão, essa é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Está lá em Gênesis 12, 12 e 13. Abraão não estava exatamente pedindo que sua esposa mentisse. Ela era sua meia-irmã, filha de seu pai, mas não de sua mãe. Então pediu que ela dissesse somente uma meia-verdade para salvar a sua pele, a pele dele. Você pode imaginar que situação mais constrangedora? Se ela se recusasse a cooperar, poderia ser responsável pela morte do seu marido. Quando Abraão falou, para que me tratem bem por amor a você, referia-se a receber benefícios financeiros por causa de sua linda irmã. Ele queria usar sua própria esposa para atingir os seus interesses egoístas. Parece que Abraão nem parou para pensar nas consequências do seu plano. Sua esposa, a escolhida por Deus para ser a mãe da nação judaica, logo estaria sendo preparada para dormir com o rei pagão. Vemos em Gênesis 12:16 que Abraão atingiu seu objetivo financeiro, pois por causa de Sara foi muito bem tratado, adquirindo ovelhas, gado, camelos e servos. Que malandro! Você pode se imaginar respeitando um homem assim? E o pior é que algum tempo depois, ele fez a mesma coisa com outro rei, Abimeleque, lá em Gênesis 20:11. Alguns homens são realmente muito cabeças duras. Através dos anos, a mesma tática ainda é utilizada por homens em busca de favores. Querida, se você me ama, prove. Foi a esse homem que Sara obedeceu e chamou de Senhor. Não deve ter sido fácil.
Quis ler esse capítulo, que a gente olha para Abraão, né? Nossa, tá aqui, né? Eu não consigo chegar nesse patamar. Não, homem de Deus, é o pai da fé, Sara, sua esposa. Ah, para mim não dá. Mas para Sara, esse homem maravilhoso, era fácil se submeter. Por isso que eu fiz questão de ler, que não era. Todos os personagens da Bíblia eram homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões que nós. As mesmas. Porque o coração pecaminoso estava neles, assim como está em nós. Então, não existe justificativa para não cumprir a nossa responsabilidade. Ah, para você é fácil com seu marido, tudo bem. Mas o meu não tem essa desculpa. Não tem essa desculpa. Aí a autora cita uma pesquisa que aponta cinco itens sobre a maior necessidade dos homens e das mulheres. É muito engraçado, porque não tem nada a ver. Então, o marido, primeira necessidade do marido, preciso falar? Realização sexual. E da mulher? Afeição e carinho. Como que cruza isso, gente? Só a graça. Segundo, do homem, companheirismo. Da mulher, conversa. A gente quer conversar. Terceiro, o marido quer ter uma esposa atraente. E a mulher quer um marido honesto. 4, o homem quer o apoio doméstico, né? Auxiliadora dentro de casa. A mulher quer segurança financeira. Quer segurança financeira, isso é importante para a mulher. E 5, o homem quer respeito e admiração. E a mulher quer que ele seja um bom pai aos filhos dela. Então, olha o choque, né? É só a graça de Deus, gente, só a graça de Deus. Deus uniu homem e mulher para um propósito, então por isso que a gente precisa buscar em Deus, nos aperfeiçoarmos, né, para poder cumprir a vontade de Deus. Então, minha irmã, foque nos traços positivos do seu marido. Para de olhar o que ele não é, o que ele não tem, o que ele não faz. Olha para o que ele é, para o que ele tem, para o que ele faz. Ah, mas não tem nada. Tem sim, tem sim. Olha bem para dentro aí, ora para Deus te mostrar, que às vezes está oculto, e você vai ver. Agradeça-o, isso é importante, agradeça-o por suprir as necessidades do lar. Porque a gente acha que o marido tem que suprir, então a gente não agradece o seu marido. Eles gostam de um elogio, eles adoram o elogio. Agradeça. Tenha o hábito de fazer isso, depois me conta. Ore por ele todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ore sempre pelo seu marido. Cubra ele de oração. E 4, respeite-o e valorize-o. Não fale negativamente do seu marido nunca para ninguém. Por mais que você queira, não fale. 4, as filhas de Sara devem ser puras e reverentes. 1 Pedro 3, 2. Aqui, nós precisamos ser honestas, transparentes, sem máscaras, que tentem esconder nossas falhas e problemas. Precisamos ter vida santa, sem hipocrisia, e sermos sempre sinceras e verdadeiras. Isso é um requisito da vida cristã, para todos, né? Não é só para a mulher, para todo mundo. 5, as filhas de Sara devem ter uma beleza que nunca desvanece, que nunca acaba. 1 Pedro 3, 3. A Bíblia diz, em toda a história de Sara, que ela era uma mulher muito bonita, né? Mas além da beleza externa, que é vã, que é corruptível, que acaba, ela tinha um espírito dócil e tranquilo. Não é errado se arrumar, nós que somos mulheres, acabamos de ver lá a necessidade do homem ter uma esposa atraente, então não é errado não se arrumar, tem que se arrumar. Mas a gente precisa ter equilíbrio, né? Porque na verdade a beleza é a que vem de dentro, é isso que sustenta um relacionamento durante tantos anos, porque quando é novinha, tudo bem, mas aí depois quando a gente envelhece, né, o que vai sustentar é o que a gente é por dentro. Então, seja assim, atraente, mas só para o seu marido. Não use roupas sensuais para sair perto de outros homens. Então tem que ter cuidado com isso. E não use roupas provocativas para outros homens, né? É meio óbvio, mas é sempre bom falar, porque a nossa cultura impõe coisas tão diferentes, né? Então algumas coisas que parecem ser óbvias, é bom a gente falar. Mas Sara, além dessa beleza física, ela tinha essa beleza que nunca acaba. Porque ela tinha esse espírito, então ela exteriorizava aquilo que ela era por dentro. Essa é a maior beleza que tem. 6, as filhas de Sara devem ter um espírito manso. 1 Pedro 3, 4, parte A. Os mansos são pessoas gentis e tratáveis. Possuem grande força interior, mas a mantêm sob controle. São humildes, não são cruéis, não são ásperos nem grosseiros, nem violentos e nem arrogantes, mas eles são brandos.
tudo que eles fazem, eles são moderados, eles conhecem o ponto de equilíbrio e evitam cair tanto nos extremos da ira e da bondade excessiva. Lembrando que a ira, ela pode ser externa, aquela pessoa que grita, apavora, vomita tudo em cima do outro, tudo que pensa. E a ira também pode ser interna, é aquele que implode, né? Ele explode para dentro, né? Sabe aquele, ai, eu vou aguentando. Isso é ira, tá pecando do mesmo jeito, não é porque não explodiu que não é irado. Então, o manso, o que tem espírito manso, ele sabe o equilíbrio. Então, ele não tem a bondade excessiva, aquela pessoa boazinha que diz sim para tudo, nunca diz não. Que, na verdade, o que está por trás disso é o medo da rejeição e muitas outras coisas, né? A pessoa que não sabe dizer não. E, então, sabe esse ponto de equilíbrio. Não fica irado ao extremo e nem com bondade excessiva. Suportam injúria com paciência e sem ressentimento. Difícil, irmã, sem ressentimento. Não pode se ressentir. Sara abriu mão de seus direitos, de ter um lar, de morar perto da família. Ela abriu mão de tudo isso, né? Ela tinha uma vida estável. Ela tinha sua casa, sua família, ela morava perto, ela tinha a vida dela. Ela abriu mão de tudo isso. Por quê? Porque ela colocou sua fé nas promessas de Deus. E Deus honrou Sara. Então, ser manso ou dócil não significa necessariamente sofrer em silêncio, sacrificar as próprias ambições, alvos e dons espirituais, nem tampouco que não tenhamos direito de expor a nossa própria opinião. Não é porque eu sento e converso, eu não sou mansa porque eu estou expondo a minha opinião. Não, mansidão não é isso. Mansidão é ter equilíbrio, né? Ter equilíbrio em todas as coisas. E quando o marido diverge, para aquelas que são casadas, quando o marido diverge da nossa opinião, a Bíblia diz que a gente deve se submeter. Por quê? Para não ter um lar dividido, onde mulher diz uma coisa, pai diz outra, né? Na cabeça dos filhos dá um nó, uma confusão danada. E não só por causa dos filhos, mas porque é a vontade de Deus. Essa é a premissa. É a vontade de Deus, então a gente se submete, mesmo contrariada, a gente diz isso para Deus, não diz para o marido, mas a gente diz isso para Deus, e se essa decisão que o marido tomou for trazer algum tipo de consequência de prejuízo para a família, ele vai responder diante de Deus. Então, mulheres e homens são iguais perante Deus. Não há diferença de valor aos olhos de Deus, mas as funções são diferentes. E aí, 1 Pedro 3, verso 7, que a gente pulou aquela hora, se vocês quiserem abrir aí, eu anotei aqui, que era para os homens, mas agora a gente vai ler. Diz assim, a hora que isso aqui todo mundo abriu, eu vou ler. Diz que os maridos devem tomar conhecimento das necessidades de suas esposas e viverem de acordo com elas. E encoraja-os ainda a terem consideração com as esposas. E termina aí no versículo afirmando que o marido que não estiver disposto a obedecer essas instruções não terá suas orações respondidas por Deus. Olha a seriedade, mais uma vez, com os homens, mulheres, irmãs. Olha a seriedade. O marido que não estiver disposto a obedecer essas instruções e não tiver consideração com a esposa, as orações deles não são respondidas por Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, isso tudo é para que a gente possa ver como Deus nos ama, né? Como Deus ama a mulher. Ama o homem também, de igual. Mas por que essa busca, né? De querer, eu quero ser igual ao homem porque a gente se sente inferior. Gente, olha o amor de Deus. Olha o amor, olha a graça de Deus sobre nós. E mansidão é algo que nunca a gente pode produzir por nós mesmos, né? Fruto do Espírito, mediante uma vida com Deus, o ensino, buscar o ensino e o aprendizado com Deus, para que a gente possa ter desenvolvido em nós a mansidão. 7, as filhas de Sara devem possuir um espírito tranquilo. 1 Pedro 3,4. O espírito tranquilo caminha de mãos dadas com a mansidão que nós acabamos de ver. A pessoa que possui espírito tranquilo é calma, mas não somente externamente, mas também aqui dentro. Por quê? Porque ela confia que Deus está no controle. Aconteça o que acontecer. Deus está no controle, está cuidando dela, está cuidando da família. Então, ela se mantém calma. Difícil isso, né? Mas isso é fruto do espírito também. O espírito tranquilo. E ela obedece a Deus, não somente por obrigação ou por medo, mas justamente porque ela confia. Ela confia.
E quando que nós sabemos que nós somos assim? Temos espírito tranquilo, somos mansas, quando vem a crise, né? Porque quando ninguém perturba, quando a vida está ótima, é muito difícil a gente saber se a gente tem essa mansidão, se a gente tem esse espírito tranquilo, né? Mas aí na hora da tempestade, na hora da adversidade, na hora da luta, daí a gente pode ver se está faltando buscar Deus para desenvolver isso em nós, ou se a gente está bem. A gente nunca vai estar como deveria, a verdade é essa, né? Porque todas as vezes que vem a pressão, a gente vê que a gente tem algo a melhorar. Porque Deus é tão bom, como a Lu disse, né? Ele castiga, ele corrige, ele disciplina. Eu gosto de falar que Deus disciplina, né? Porque é com tanto amor, né? Sabe, eu sempre imagino a cena. Deus coloca a gente no colo dele e ele disciplina. É esse amor, é esse colo de pai, né? Não é a imposição do dedo, como muitos pais faziam, né? A imposição do dedo, você tem que fazer isso. Deus não é assim, gente. Deus não é esse modelo de pai terreno. Oitavo. As filhas de Sara são de grande valor aos olhos de Deus. 1 Pedro 3:4, parte final. É importante sabermos que, como filhas de Deus, nós somos amadas por Ele. Não temos mais dúvidas disso. Toda a Escritura, nós podemos ver o desejo de Deus de que a mulher seja tratada com amor, com sensibilidade, com carinho, com dignidade, com honra. A Bíblia toda, Deus deixa isso claro. E quando o Evangelho entra numa cultura, um dos resultados mais imediatos é a valorização da mulher. Então o Evangelho traz justamente a valorização da mulher. O mundo combate tanto o Evangelho, né? Mas quando ele entra, a mulher é valorizada, porque a Bíblia explica quais são as nossas funções, o que a mulher é para Deus, né? E não importa o que o mundo prega, importa o que Deus diz que a gente é. Então, o Evangelho sim nos ensina que a diferença entre homem e mulher nunca vai ser de importância, mas de função, como nós já falamos. 9. As filhas de Sara devem esperar em Deus. 1 Pedro 3:5. Sara esperou para receber a terra prometida. Sara esperou para receber o filho da promessa. E ela tropeçou pela grande espera. Como Sara não engravidava, ela era estéril, ela tentou ajudar a Deus. E a sua impaciência fez com que ela sugerisse que seu marido se deitasse com a serva Agar, tivesse um filho, porque ela não estava mais querendo esperar. Abraão fez o quê? Fez. Se deitou com a serva, teve um filho, nasceu Ismael e a vida de Sara virou de cabeça para baixo, né? E Agar começou a desprezar a sua senhora. Sara, por sua vez, culpou o marido pela humilhação. Agar fugiu, foi para o deserto, Deus foi lá, acalmou Agar e falou, volta para sua senhora, se submeta. Então, tudo isso aconteceu porque Sara se cansou da espera. A espera é difícil. A espera por qualquer coisa é difícil. Ela tinha uma promessa da boca de Deus e ela se cansou. Então a gente também se cansa. A gente também passa por isso. Nós podemos nos identificar com Sara, não é? Ela conheceu a dor da espera, ela experimentou a quebra de harmonia no seu lar, mas ela também conhecia Deus, que não mente, que cumpriu a promessa e que não a desamparou em nenhum momento, mesmo quando ela duvidou. 10. As filhas de Sara devem praticar o bem. 1 Pedro 3:6. A mulher virtuosa faz o bem e não o mal ao seu marido todos os dias da sua vida, né? Lá Provérbios 31:12 fala isso. E aqui é importante falar, minhas irmãs, sobre o passado e o perdão. Tem muitas mulheres, né? E eu conheço, inclusive, todos vocês devem conhecer, que carregam amargura de uma vida inteira, porque os maridos foram maus maridos, porque eles foram autoritários, grosseiros, por traição, enfim, por tantas coisas que cada um mais sabe. E aí guarda no coração aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela amargura durante uma vida inteira, fica doente, muitas vezes entra em depressão, e a causa é o quê? Falta de perdão, sabe? Falta de buscar em Deus a ajuda para superar, que não é fácil, mas Deus tem tratamento, Deus tem cura, Deus tem cura. Deus é Deus, Ele é nosso Pai. E se aconteceu isso, Deus permitiu que os maridos fizessem isso, Deus tem um plano. A gente não pode esquecer de que Ele está no controle, a gente precisa confiar de que em toda dor tem um tesouro, toda dor tem um porquê, toda dor tem um para quê, toda dor traz um ensinamento. De toda dor a gente extrai uma pérola. Então, e aí, muitas mulheres vivendo esse ressentimento, pensam o quê? Prejudicar o marido, larga o marido,
faz greve, sabe? Pecando, porque essa não é a vontade de Deus. Então, é preciso perdoar e não pagar o mal com o mal. A esposa virtuosa não paga o mal com o mal. Ah, mas é difícil, é difícil. Mas precisamos da graça de Deus, e a graça de Deus é diária, ela está disponível, basta a gente buscar. Então, a possibilidade de ser filha de Sara, lendo tudo isso, parece ser difícil, e realmente é difícil. Mas nós devemos nos lembrar de que Sara não teve uma vida perfeita, como nós lemos, nós estudamos aqui. E nós também não temos uma vida perfeita. Mas Sara creu em Deus, Sara teve fé. E Deus honrou essa fé, né? E quando nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas diante de Deus, nós reconhecemos a nossa impotência, dizendo, Senhor, eu não consigo, sei lá, se for um problema com o marido, eu tô citando aqui, mas qualquer problema, eu não consigo perdoar tal pessoa que me feriu, fala isso para Deus. Fala isso para Deus, porque Deus conhece o limite, Ele vai te dar graça suficiente para que você possa perdoar. Então reconheça a sua fragilidade, a sua impotência, dizendo, Senhor, eu não consigo. Fale isso para Deus, porque Deus conhece o nosso coração, mas precisamos ser transparentes com Deus. E nesse momento, quando eu reconheço a minha impotência, a minha fragilidade, eu digo isso para Deus, finalmente eu tiro o foco do meu problema, eu olho para Deus e eu vejo que Ele pode me transformar, Ele pode me curar. E eu descubro que Ele é fiel e Ele pode tratar aquela ferida. E Ele vai mudando pela graça e pela misericórdia. Eu gosto sempre de falar da historinha do band-aid, né? Quando a gente machuca, vamos falar do filho, rala o joelho? Machuca. Você coloca um band-aid lá, o que vai acontecer? Não pode pôr, né? Vai infeccionar, né? Aquilo lá vai virar pus, né? E vai infeccionar. O que você faz? Você vai lá, você coloca as coisas lá para poder esquecer o nome, tá? O que põe mesmo para fazer curativo lá? Isso aí. Isso. Na nossa época que a gente era pequena, tinha aquele vermelhinho, né? Que você ia até o céu e voltava, não tinha? Então, isso aí, graças a Deus não existe mais. Mas aí o que você faz? Você coloca. Vai doer, o filho vai querer, né, chutar, mas vai começar o processo de cicatrização. É um processo. Vai começar a fechar, o sangue vai parar, vai formar a casquinha lá e daqui a pouco está cicatrizado. A cicatriz talvez fique para sempre, dependendo do tamanho do corte, né? Fica para sempre. Mas a cicatriz é a história, é a marca, não dói mais. Cicatriz não dói, cicatriz não infecciona mais. Então é importante tratar. Não dá para pôr band-aid, empurrar para debaixo do tapete, né? Conversa primeiro com Deus. E se tiver que tratar com alguém, trata, mas trata, não empurra para frente. Isso adoece a gente, irmã, isso adoece fisicamente. Tantas mulheres estão doentes fisicamente e não sabe a causa, não sabe. E aí quando você vai conversar, você ouve a vida da pessoa e aí você consegue ver aonde está o problema, né? Falta de perdão, ressentimento, tanta coisa, querendo carregar o mundo nas costas, não dá. Então precisamos depender mais de Deus. 11, está acabando. As filhas de Sara não temem perturbação alguma. 1 Pedro 3,6, parte B. Em toda a vida de Sara, na história da vida dela, nós só encontramos uma situação em que ela teve medo. Sara enfrentou fome, guerra, esterilidade, ridicularização e muitas mudanças. No entanto, em nenhuma dessas circunstâncias ela temeu. Mas, no dia que Deus apareceu a Abraão com os anjos, né? Havia lá uma refeição, Sara preparou, aí os convidados foram lá e Abraão fez a refeição com eles. E o anjo perguntou, onde Sara estava? Lá em Gênesis 18, 9, diz isso, tá? E Abraão disse que ela estava ao lado, dentro da tenda. Mas a Bíblia diz que ela estava ali, do ladinho, escutando tudo. E ela ouviu nitidamente quando Deus disse a Abraão, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Gênesis 18, 10 diz isso. Quando ouviu essas palavras, Sara riu. E Deus perguntou a Abraão, por que ela riu? E ela disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor, gente? Então Deus repetiu a promessa, e no verso seguinte, Gênesis 18, 15, fica claro que Sara teve medo, lá a Bíblia diz, né? Porque ela riu e ela duvidou da promessa. Ela já era uma senhora, imagina a situação. Imagina a gente naquele lugar, a gente ia acreditar, facinho. Ah, Deus falou, vai se cumprir. É bonito, né? Mas a gente precisa expor a fragilidade, né? Fragilidade de Sara. Sara teve medo, porque ela deve ter achado absurdo aquilo. Agora, voltando ao princípio da autoridade. Irmãs, se nós entendermos que a autoridade do nosso marido sobre a nossa vida for feita para nos proteger,
Então nós entendemos o princípio da submissão. Não é da vontade de Deus que a gente apanha as tempestades da vida. Então o que Deus faz? Deus coloca o homem como guarda-chuva. Já vi, tem um livro, né, que mostra um guarda-chuva que é o homem protegendo a esposa. Tão bonitinho. Porque, então, o homem é esse guarda-chuva, na verdade. Não é um guarda-chuva, o homem é o guarda-chuva. Porque, na verdade, ele apanha as tempestades da vida. É da vontade de Deus que ele apanhe as tempestades e não nós. Então, quando a gente entende que a submissão é isso, é o cuidado de Deus sobre a nossa vida para nos proteger, isso traz paz ao nosso coração. A gente pode descansar. Agora, se a gente se revolta e sai debaixo dessa cobertura, desse guarda-chuva, nós nos tornamos vulneráveis. Estamos fora da palavra de Deus. E ainda que o nosso marido não exerça esse papel que foi atribuído de nos proteger, devemos nos submeter. E orar para que Deus tenha misericórdia deles, quando eles estiverem fora da palavra e não estiverem nos protegendo. Né? Precisamos orar para que Deus os capacite. E para finalizar, o 12. As filhas de Sara recebem bênçãos por herança. 1 Pedro 3, 9, que nós já lemos também. Então, eu achei esse capítulo muito lindo, porque Deus prometeu a Abraão que o abençoaria. Né? Algumas bênçãos vieram logo e outras demoraram muito tempo. E quais as vantagens de sermos filhas de Sara? Sara recebeu bênçãos, o amor de seu marido, o amor de seu filho, a Bíblia mostra isso. A Bíblia nos mostra o sofrimento de Abraão quando Sara morreu com 127 anos de idade, lá em Gênesis 23, 1 e 2. Lá em Gênesis 24, 67, nós vemos que Isaac só encontrou conforto após a morte de sua mãe com o seu casamento com Rebeca. Quer dizer, a Sara era amada por aquele filho e aquele marido. Então, parte da herança de Sara foi o exemplo, foi o legado da vida dela que ela deixou para o seu filho. Quando chegou a hora de Isaac se casar, o seu pai mandou buscar uma esposa lá entre os parentes de Sara. Os parentes de Sara para se casar com ele. Veio uma mulher de lá, que foi Rebeca. Então, Isaac queria uma esposa como a sua mãe. Olha que lindo isso, né? E Sara foi protegida. Conclusão. Atropelando. Sara foi protegida por Deus. Sara agradou a Deus. E Deus, para sermos filhas de Sara, primeiro precisamos ser filhas de Deus. E viver na dependência da graça dele. Não dá para ser filha de Sara se nós não formos filhas de Deus, né? É o princípio. E viveu de modo a agradá-lo toda a vida dela. Tropeçou, nós vimos. Não foi perfeita, como nós não somos também. Mas sempre há possibilidade de caiu, levanta, pede perdão, levanta e continua a caminhada. Nós somos peregrinas aqui, nós temos uma caminhada. Nossa pátria, graças a Deus, não é aqui, né? Nós estamos caminhando para a nossa pátria eterna e vamos tropeçar, né? E Sara tropeçou. E Deus pode trazer vida ao nosso casamento e à nossa família. Ele restaura relacionamentos quebrados. O que é difícil demais para Deus? Nada. Amém? Então, esse é o ensino que é um livrinho simples, mas ele tem riquezas, né, de detalhes práticos. Porque eu sempre acho que a gente tem que expor a Bíblia como ela realmente é, né? Com homens e mulheres com defeitos, né? Como nós. Amém? Vamos orar antes.